excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, é o mesmo texto do 3, viu? A intimação do excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República para que se manifeste acerca do pedido cautelar no prazo de 3 dias, caso o excelentíssimo ministro relator entenda indispensável, conforme artigo 10, parágrafo 1º da Lei 9868, bem como para que se manifeste acerca do mérito e pedido principal da ação no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 8º da Lei 9868/99. 5. Ao final, seja julgado procedente o pedido e declarada a inconstitucionalidade do artigo 3º da lei tal. 6. Requer-se a juntada das cópias em 2 vias da petição inicial, procuração, lei tal, e documentos que comprovam a impugnação da norma inconstitucional segundo o artigo 3º. Você vai decorar que são 2 vias da inicial? Não. Olha o que diz aí o artigo 3º. Vamos lá no artigo 3º? Ó. Artigo 3º, Lei 9868. A petição indicará. Gente, o artigo diz quais são os requisitos da petição inicial. Olha que maravilha. Né? A petição indicará o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações. O pedido com suas especificações. Parágrafo único. A petição inicial acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado. Quando é que é subscrita por advogado? Quando for partido político. Pronto, já entenderam. Será apresentada em 2 vias, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação. Viram esse artigo 3º, parágrafo único? Agora olha o pedido. 6. Requer-se a juntada das cópias em 2 vias da petição inicial, procuração. Por quê? Porque aqui foi representado por advogado. Lei tal e documentos que comprovam a impugnação da norma inconstitucional, segundo o artigo 3º da Lei 9868 de 99. Perceberam? Joia. Depois o valor da causa, dá à causa o valor de... E aí você põe. Como eu disse, se a questão, né, se o enunciado lhe der uma ideia do valor da causa, você bota o valor. Se não falar nada, você vai botar assim, dá à causa o valor de, e aí você bota 3 pontinhos. Certo? Não dá à causa o valor de R$1.000 para fins exclusivamente fiscais. Não, você não vai fazer isso não. Não faça isso não. Não coloque isso não. Ela está dizendo aqui, ó, que ela viu um modelo em que bota assim, não é possível aferir o valor da causa. Entendeu? O que é que o CPC nos diz sobre isso? O CPC diz que toda a causa será atribuído um valor. E aí diz que quando for impossível atribuir o valor, você vai ter que estimar esse valor. Tanto que isso é possível depois que seja, inclusive, controlado pela outra parte ou pelo próprio juiz. O juiz de ofício pode corrigir o valor da causa ou a outra parte pode impugnar na contestação. Né? Então você não pode deixar sem valor não, certo? Você tem que indicar um valor. No caso aí vai ser super simples, viu gente? Dificilmente vai ter essa indicação de valor, você só vai botar, dá à causa o valor de X reais, certo? Você bota R, o real, né? E 3 pontinhos e você já indicou o valor da causa. E aí encerra, né, o fechamento, pede deferimento, local, data, advogado, 3 pontinhos. Certo? Advogado, 3 pontinhos. Tranquilo? E se eu botar advogada? Né? Vocês, as mulheres não serão advogados, serão advogadas. Pode, não tem problema não. Tá? Não tem problema não. Não considere a identificação da peça não. Você pode botar advogada. Certo? Não tem problema não. Só sabe que é mulher. Agora, metade dos examinandos vão ser mulher, pelo menos estatisticamente, né? Provavelmente metade vai ser mulher, então não tem problema não. Olha uma questãozinha aqui, vamos lá? Vou dar um tempinho pequeno para vocês fazerem essa daí, pensarem essa daí. Não vou
pedir para vocês construírem a peça toda aqui, não. Essa aí é uma tarefa que vocês vão fazer em casa, certo? Mas aqui é só para vocês terem uma ideia, porque eu sei o que vocês estão sentindo. Vocês estão sentindo assim, meu Deus, ele está falando isso tudo aí, eu não sei para que lado vai, né? Mas vocês vão ver que não é tão complicado assim. Agora vocês vão botar a mão na massa para ver como é que do enunciado vocês chegam naquela estrutura ali, né? Então tá aqui, ó. Isso aqui foi uma questão do 13º exame da OAB, certo? De 2014. Diz assim: o presidente da República editou o decreto número 5555, estabelecendo a obrigatoriedade como exigência a obtenção do diploma de graduação em engenharia, de um elevado aproveitamento nas disciplinas do curso, e para a inscrição nos conselhos regionais, a conclusão de uma pós-graduação com carga horária mínima de 480 horas de aula. A medida tem por objetivo conferir maior controle sobre a formação do profissional, no momento de expansão das obras de infraestrutura no país. A Confederação Sindical dos Engenheiros, entidade que reúne 18 federações de sindicatos em diferentes estados, cada uma com ao menos 10 sindicatos, procura os seus serviços para impugnar o decreto expedido pelo presidente da República, salientando que o mesmo viola diretamente a Constituição, sendo certa a urgência na obtenção de um provimento judicial favorável, tendo em vista a aproximação do final de ano, época em que tradicionalmente são formados milhares de bacharéis em todo o território nacional. Considerando a hipótese acima, formule a peça adequada. Valor 5 pontos. Essa foi a peça do 13º exame de ordem, lá, primeiro exame de 2014. E aí? Light, não foi? O que você vai fazer agora? Você percebeu que o enunciado praticamente já lhe dá todo o caminho do que você tem que fazer? Eu vou pedir cautelar aí? Como é que eu sei que eu vou pedir cautelar? Olá. Sendo certa a urgência na obtenção de um provimento judicial favorável. Ele está dizendo a você que ele quer que você bote ali medida cautelar. Entendeu? E aí? Pronto. Decreto é um ato normativo. 59, é um daqueles que estão ali no artigo 59. E aí? Detalhe, viu? O decreto que pode ser impugnado por ADI é o decreto autônomo. É porque você tem um decreto que, na verdade, é um decreto regulamentador, né? Você tem uma lei que estabelece lá determinado instituto, e aí você tem um decreto que regulamenta essa lei. Esse decreto que regulamenta a lei, ele não pode ser objeto de ADI. Ele não pode ser impugnado por ação direta. Aí é controle de legalidade, não controle de constitucionalidade. Mas o decreto autônomo, aquele que regulamenta não a lei, mas diretamente um dispositivo constitucional, esse pode ser impugnado por ADI. Certo? É esse aqui no caso. Mas vamos lá, hoje é dia 1º de dezembro de 2019, 1h da tarde, meio-dia que começa, né? Meio-dia, vocês estão sentados lá no local do exame, abriram a prova e se depararam aí com essa peça. E agora? Pai nosso que estás no céu, não, já passou essa parte. Isso aí você já fez, enquanto você estava sentado esperando receber a prova, você já fez isso, né? Agora, depois disso aí é o quê? Esqueleto da peça. Como é que você vai fazer isso? Pronto. Então vamos lá. O que você vai fazer? Ó, primeira coisa. Isso aqui é uma técnica que foi criada aqui por Diegão. Diegão aqui, nosso mestre, né? Nosso iluminado em Direito e Processo do Trabalho. Ele desenvolveu essa metodologia que ele chama de 5 para tirar 5.
no caso das questões discursivas, mas que serve absolutamente também para a peça, né? São 5 passos que você tem que seguir para conseguir fechar a peça, fechar, no caso das questões discursivas, as questões, certo? E dá certo, viu, gente? Ele já testou isso aí durante vários exames e funciona. Primeira coisa que você vai fazer, o 5 para tirar 5 vem na sequência aqui. Aqui é a preliminar, né? Você vai ler atentamente o enunciado e sublinhar as informações mais relevantes. Quais são as informações relevantes aqui? Por exemplo, presidente da República, né? Editor, ó, decreto, estabelecendo a obrigatoriedade como exigência a obtenção do diploma de um elevado aproveitamento, né? Controle, infraestrutura, confederação sindical dos engenheiros, entidade que reúne 18 federações, cada uma com pelo menos 10 sindicatos, procura para impugnar o decreto. E se ele dissesse assim, se o enunciado tivesse assim, procura os seus serviços para defender o decreto em razão da aplicação controvertida desse decreto pelos tribunais. O que ele está dizendo? Que existe controvérsia judicial, comprometendo, né, a segurança jurídica e que você quer defender, é ADC. Aqui é para impugnar o decreto, então não é ADC, vai ser ADI, né? Expedido pelo presidente, salientando que o mesmo viola diretamente a Constituição. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você vai ficar lá pensando se viola a Constituição ou não? Não, o enunciado já está dizendo viola a Constituição, você vai dizer que viola a Constituição. O que você pode ter dúvida é, viola como? Aí você vai procurar aqui e tentar achar, né? Mas viola a Constituição. Sendo certa a urgência na obtenção de um provimento judicial favorável. Porque ele já está dando a justificativa depois. Tendo em vista a aproximação do final de ano, época. Você está percebendo que você não vai inventar nada? Tudo está dado no enunciado. Época em que tradicionalmente são formados milhares de bacharéis em todo o território nacional. Então você sublinhou as informações mais relevantes, aí você vai destacar no rascunho as informações principais. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que você vai fazer isso. Não criar dados sob pena de identificação, certo? Então você botar assim, o presidente da República editou o decreto 5555/2019. Está dizendo que o decreto é de 2019, então não invente, certo? E 5, relê o enunciado quando necessário. Aí quando você estiver indo e voltando, construindo, formando na cabeça qual vai ser a estrutura da peça, você pode ter alguma dúvida, o ideal é o que você voltar o tempo todo no enunciado. Volte no enunciado, leia, releia, que é para você não deixar nada de fora, você não criar nada e não se confundir nisso daqui, certo? Aí, a espetacular técnica de Diego, 5 para tirar 5, vai dizer que se você seguir esses 5 passos aqui, nota 5 na certa, né? Primeiro passo, fazer a leitura interpretativa do enunciado. Você vai dar uma lida no enunciado, já tentando entender o que está acontecendo. Segundo, identificar e selecionar as palavras-chave. A gente fez isso, né, quando a gente grifou, é porque eu acabei mudando de slide aqui e ficou o grifo lá no outro, mas não tem nada não. Vamos fazer de novo. Identificar e selecionar as palavras-chave. O que é a palavra-chave aqui? Esqueci que a caneta... Então, de novo, ó. Presidente da República, decreto, obrigatoriedade, tudo isso daqui, beleza, conclusão. Há um negócio importante, né? Engenharia, ó. Por que engenharia? Por que eu circulei engenharia aqui? Quem vai ser o autor da ação? Confederação Sindical dos... Então, eu vou ter que mostrar o quê? Pertinência
Tem pertinência temática? Claro que tem. Né? Entidade, serviços, impugnar o decreto. Né? Viola diretamente a Constituição, sendo certa a urgência. Então, urgência cautelar. Certo? Pronto. Então, procurei as palavras-chave. Aí, o que você vai fazer agora? Você vai pegar seu vademecum, vai lá no índice remissivo, e aí você vai procurar essas palavras-chave. Foi o que a gente botou? Presidente da República. Você vai dar uma olhadinha lá em Presidente da República, para ver se você acha alguma coisa que possa lhe ajudar na elaboração. Então, cadê Presidente da República? Presidencialismo. Ixi, é tanta coisa de Presidente da República, pode ser que você ache alguma coisa. Presidente da República. ADIM, Administração Federal, Advocacia Geral da União, afastamento, atribuições, aumento da remuneração de servidor público, autorização para se ausentar do país, cargo privativo de brasileiro. Tem isso aqui, competências, artigo 84. Competências, artigo 84. Aí você vai lá no artigo 84, dá uma lida, vê se você acha alguma pista que possa lhe ajudar a responder isso aqui. Se você achar algum inciso do artigo 84 que lhe ajude, você anota. Você anota no rascunho. Artigo 84, inciso tal. Né? Continua lá. Decretação de intervenção, estado de defesa, prorrogação do estado de defesa, delegação legislativa. Delegação legislativa. Dá uma olhada no artigo 68, parágrafo 2º. Pode ser que tenha alguma coisa lá que lhe ajude. Elegibilidade não é o caso, emendas, exercício, expedição. Expedição de decretos. Artigo 84, inciso 4. Tá vendo? Já deu uma dica. Expedição de regulamento, também artigo 84, inciso 4. E assim por diante. Então você dá uma pesquisada, Presidente da República, dá uma pesquisada na palavra decreto. Pode ser que apareça alguma coisa interessante aí sobre decreto. Dá uma pesquisada. Engenharia, você pode dar uma pesquisada, não sei, talvez não seja tão relevante. Aqui mais a questão da engenharia é para mostrar pertinência temática. Né? Você bota lá, urgência, dá uma pesquisada nessas palavras-chave, porque você pode encontrar algum dispositivo interessante para fundamentar o que você vai escrever na peça. Entenderam? Por fim, o que você vai fazer? Ler o dispositivo encontrado no índice. Importante entender o que a mensagem está querendo dizer. Porque no passo 3 você fez o quê? Você procurou no índice as palavras-chave. Aí você vai achar um monte de artigo, um monte de dispositivo. O que você vai fazer no passo 4? Você vai ler esses dispositivos. Porque aí você vai achar um monte de dica para lhe ajudar a responder a questão, para lhe ajudar a construir a peça. E aí, por fim, você vai responder aplicando o dispositivo ao caso concreto. Certo? Então, olha aqui como é que você vai ficar no final das contas, ó. Tá vendo? O que é que você vai identificar aí? Você vai identificar, nem se preocupe em anotar, viu? Estou vendo ela anotando aqui. Eu deixei assim em branco de propósito, que era para você ficar, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Para a gente fazer isso aqui junto. Mas você vai ver que no próximo exercício já tem esse quadrinho aí para você ter uma ideia do que é que você vai ter que anotar quando você estiver pensando. Quer ver? Adiante aí mais algumas páginas no roteiro. Mais aí. Não tem o quadrinho aí embaixo? Não tem não? Vai no próximo, no final desse daí. Ali, tem uma questão ali embaixo, não tem? Eu acho que é o seguinte, talvez não tenha saído na sua impressão. Saiu na sua? Também não, né? Alguns colegas estão tendo isso aí, imprimem e não sai na impressão, fica o espaço em branco. Eu não sei o que é que acontece. Nossa amiga Ana lá de Roraima também já me falou várias vezes que isso acontece lá com ela. Mas você vai anotar isso tudo aí. Quem é o legitimado ativo? Confederação Sindical dos Engenheiros. Então você vai anotar aqui. Confederação eu estou escrevendo com o mouse. Confederação Nacional dos Engenheiros. Né?
Legitimado passivo, quem é? Eu estou escrevendo com o mouse e com a mão direita, você imagina então. Né? Então, confederação, eu vou fazer o seguinte. Não tem problema não. Eu ia pegar um piloto, mas esqueci o piloto lá na sala. Mas você vai botar aqui, Confederação Sindical dos Engenheiros, legitimado passivo. Presidente da República, a autoridade que editou a norma, que no caso aqui é o Presidente da República. Né? Presidente da República. Qual é o pedido principal? Exatamente. Deixa. Pronto. Hã? Que tal o frio assim? É. Obrigado, meu velho. Tava falando com vocês, né? Aqui em Salvador fez 22 graus, a gente tá morrendo de frio. O pessoal aqui tá 16 graus, estava batendo o dente ali. Tem um ali que tá com a mão toda enrugada. Ali não tá conseguindo nem escrever mais, já tá assim com... É porque você não consegue ver aí de casa, mas ela tá com um casaco de lã, daqueles que esquimó usa assim, toda coberta. Mas então, vamos lá. Legitimado ativo, deixa eu fazer um negócio aqui, borracha, deixa eu apagar isso aqui. Então vocês me disseram aí, legitimado ativo é quem? A confederação sindical. Exatamente. A gente vai fazer exatamente isso. Então, legitimado ativo, Confederação Sindical dos Engenheiros. Legitimado passivo, Presidente da República. Pedido principal é o quê? Declaração de inconstitucionalidade do decreto 5555. Ele diz qual é o artigo do decreto? Você vai inventar? Você vai botar o decreto. A gente não tem que dizer qual é a norma impugnada e qual é o dispositivo constitucional violado. Como ele não disse, você vai botar o decreto 5555. Então a gente está presumindo que o decreto todo é inconstitucional. Ele tem que me dar as informações. Se ele não dá um enunciado das informações, a gente vai usar o que a gente tem. A gente trabalha com o que a gente tem. Peça cabível, qual é? Ação direta de inconstitucionalidade. Tem tutela de urgência? Sim. Então você vai botar sim. Está aqui. Sendo certa a urgência. Então você vai botar e ainda diz aqui, né, impugnar o decreto expedido pelo presidente. Então, sendo certa a urgência. Então, tutela de urgência, sim. Qual é o fundamento constitucional? Não, o fundamento constitucional da ação. Sim. Para a ação vai ser isso aí, né? O artigo 102, inciso 1, a linha A e a linha P da Constituição, ok? O artigo 1º da Lei 9868, ok? Mas aqui é importante também você buscar o fundamento constitucional do próprio pedido. Qual é o dispositivo constitucional que está sendo violado? Competência do presidente e tem mais. O que tem a ver com competência mesmo? O vício aqui principal é material. O vício é formal? Não. Qual é a norma? É um decreto. Quem é que edita o decreto? É o presidente da República. Então, do ponto de vista formal, não tem problema. O problema é material. Artigo 5º da Constituição. Artigo 5º. Cadê? Eu estou na Constituição? Estou. Artigo 5º, inciso, 3, não, 13. Cadê? Isso. Inciso 13. Artigo 5º, inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que quem estabelecer? Quem? A lei estabelecer, não decreto. Que a lei estabelecer. Então a gente tem um caso aqui de reserva legal. Só a lei pode estabelecer os critérios
para o exercício da profissão, e não o decreto. Então, artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal. Fundamento infraconstitucional aqui, você olha lá no seu código, na sua Constituição, se tem alguma remissão. Às vezes ali no, né, artigo inciso 13, aí diz lá, ó, artigo 170 e 220, parágrafo 1º, massa, meu velho, obrigado, brigadão. Aqui, certo? Então, bora preencher aqui agora, ó. Me acompanha aqui, você que está em casa. Legitimado ativo é quem? Confederação. Hã? Não, aqui tá beleza, tá de boa. Confederação Sindical dos Engenheiros. Confederação Sindical dos Engenheiros, com base em quê? Já bota aqui, ó, Constituição Federal, 103, inciso 9. E a lei, né? Lei 9868, artigo 3º ou 2º? Eu acho que é 2º, não é não? 2º, não é isso? Artigo 2º, inciso 9. Você não tem que decorar, você vai ter a lei lá na hora, você olha, né? Legitimado passivo, presidente da República, né? Presidente da República. Pedido principal, declaração da inconstitucionalidade do decreto 5555. Peça cabível, vocês disseram, petição inicial da ADI. Então é o quê? Constituição Federal, artigo 102, inciso 1, a linha A, a linha P também, porque vai ter pedido cautelar. Também, lei 9868, artigo 1º. Né? Tutela de urgência, vocês disseram que sim. Vocês disseram que sim porque vocês estão a fim de pedir tutela de urgência? Não, porque a própria questão disse que era certa a urgência, né? Qual é o fundamento constitucional? A gente viu aqui mesmo, a gente já botou no esqueleto do que a gente vai fazer na peça, mas a gente viu aqui, artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal. Tá, você pode botar lei 9868, artigo 10. Fundamento infraconstitucional, se for o caso, você vai buscar. Como eu disse, no próprio dispositivo, o Vadimeco normalmente faz as remissões embaixo, né? Você dá uma lida ali para ver se tem alguma coisa que lhe ajude. Competência. STF. Pronto. Com base nisso aí, você constrói sua petição, sua peça. Então, começo como? Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Endereçamento. É o quê? Excelentíssimo senhor ministro, ou doutor, ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, parêntese, 10 linhas, e aí? Confederação Sindical dos Engenheiros, aí você vai botar, Confederação Sindical dos Engenheiros, vírgula, qualificação, vírgula, por seu advogado, instrumento de mandato em anexo, vírgula, entidade que reúne 18 federações. Você pode botar isso logo aqui ou não, você pode lá na legitimidade ativa colocar isso daqui, né? Você pode botar lá para frente. Vem, né, perante Vossa Excelência, propor ação direta de inconstitucionalidade,
com fundamento ou com fulcro, com arrimo, né? Aí você usa no artigo 102, inciso 1. Aí você bota ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar, né? Em face ou com fulcro no artigo 102, inciso 1, alíneas A e P da Constituição Federal, e no artigo 1º e 10 da Lei 9868 de 1999, em face do decreto 5555, editado pelo excelentíssimo senhor presidente da República, ante a sua inconstitucionalidade, pelas razões a seguir expostas. Aí, pulou a linha, quer dizer, né, na próxima linha, da competência do Supremo Tribunal Federal para processar a presente ADI. Aí você vai botar o Supremo Tribunal Federal. Pronto, gente. Percebeu que não é tão complicado? Percebeu? Quem elaborar a questão, né? Deus ilumina quem vai elaborar a questão, exatamente. Certo? Então, percebeu que não é bicho de 7 cabeças. A questão é o quê? É você organizar a cabeça antes de começar a fazer. Agora você está entendendo, nas primeiras aulas eu falei isso, mas assim, agora você está entendendo que a maior parte do tempo você vai usar pesquisando os dispositivos. Fazendo a peça mesmo, pode, isso aí já vem escrito, né? Isso aí pode. Não pode aquele que vem em branco. Tem um que vem em branco e você escreve o que você quer. Não pode, não, mas esse aí que já vem pode. Então, você vai levar mais tempo pesquisando os dispositivos e achando, lendo, preparando, do que escrevendo a peça propriamente dita. Quando você sentar para escrever, já vai ser uma coisa mais... Porque você já está com o esqueleto todo pronto. Então, no seu rascunho, você não vai escrever a peça para passar limpo. No seu rascunho, você vai fazer esse esqueminha aí. É o legitimado ativo, legitimado passivo, qual é o pedido principal, tem cautelar, não tem cautelar, qual é a ação cabível, enfim, qual é o fundamento, quais são as normas que eu vou citar aqui, quais são os artigos que eu vou citar, certo? Depois você vai e faz. Se você não... como é a estrutura mesmo, você vai na lei. É 9868? A 9868 vai lhe dar o caminho de tudo que você tem que fazer. Certo? Perceberam que não é tão complicado, não é bicho de 7 cabeças? Joia. Vamos fazer o seguinte... pulou para a teoria dos direitos fundamentais? Não, está errado aqui, eu vou pegar a gente vai falar da ADC agora, na verdade, né? ADC agora. Não sei porque mas eu vou baixar. Vamos fazer um intervalozinho rapidinho, só para a gente tomar uma xícara de café, claro, né? Hoje é sábado. A gente vai tomar uma xicrinha de café aqui para esquentar um pouquinho o peito desse frio polar que está fazendo aqui, né? 23 graus, gélidos 23 graus aqui em Salvador, aqui na sala. Vou tomar um cafezinho ali rapidinho e a gente volta na sequência falando da ação declaratória de constitucionalidade.